A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste dia de hoje, queremos meditar em um texto da Palavra de Deus, com base Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, colocando o título a esse versículo, ao qual nós lemos, vamos falar um pouco a respeito de o elemento essencial para agradar a Deus. A fé é a única base aceitável de um relacionamento satisfatório com Deus. Vamos estudar um pouco, meditar um pouco a fé como um elemento essencial para agradar a Deus. Vamos definir a palavra fé, mostrando quais são os seus significados no Antigo Testamento e no Novo Testamento, além de destacá-la como elemento essencial para uma aproximação a Deus, para a introdução de relacionamento com Ele, bem como para a preservação desse relacionamento a fim de agradá-lo. Começando a falar a respeito da definição do que é fé. A palavra fé possui diversos significados, que são definidos de acordo com o contexto no qual está inserida. No dicionário Wause, define a palavra como crença religiosa, confiança absoluta, comprovação e testemunho. No Antigo Testamento, a palavra emush, que é traduzida por fidelidade, certeza, de modo geral, é aplicada em relação entre Deus e Israel, em que exige de Israel uma atitude de fidelidade para com o Senhor. Anota aí, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, capítulo 32, versículo 4, Salmos 33, versículo 4, Salmos 119, versículo 30 e o versículo 86, e também Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Já no Novo Testamento, a palavra piste é traduzida primordialmente por firme persuasão, convicção fundamentada no ouvir, sempre usada no Novo Testamento com respeito à fé em Deus, Jesus ou outra coisa espiritual. Podemos utilizar como referência, a confiança, conforme Romanos capítulo 3, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e versículo 17, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14, Gálatas capítulo 2, versículo 23. Fidelidade e lealdade, conforme Mateus 23, versículo 23, Romanos 3, 3, Gálatas 5, 22 e também 1 Tito capítulo 2, 10. Também como crença ou corpo de doutrina, conforme Atos capítulo 6, versículo 7, também Atos capítulo 14, versículo 22, Gálatas capítulo 1, versículo 23, Gálatas 3, versículo 25. Podemos trazer uma descrição de fé, conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3, quando diz: ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, essa é a descrição de fé. A verdadeira fé não consiste em um otimismo cego, nem um sentimento forçado. Também não é uma aquiescência intelectual à doutrina. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus a despeito das circunstâncias e consequências. A fé com certeza. A fé com certeza. Neste termo, significa literalmente servir de escora, sustentar. A fé é para o cristão aquilo que é o alicerce é para casa, dá confiança, segurança de permanecer em pé com firmeza. Assim podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que se esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar a confiança e a segurança que as promessas serão cumpridas. Também a fé com convicção. Esta expressão quer dizer persuasão íntima, é a convicção interior dada por Deus de que Ele cumprirá aquilo que prometeu. A presença do coração da fé recebida de Deus e convicção suficiente de que Ele cumprirá a sua palavra. A fé também como testemunho. Para o autor da Epístola aos Hebreus, apesar de que os incrédulos dizem a fé é algo extremamente prático, Hebreus capítulo 3, 11, versículo 3, ela permite compreender o que Deus faz e vê e que os outros não são capazes de enxergar, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 7, versículo 13, versículo 27. É decorrência a fé nos permite realizar os que os outros não são capazes de fazer. A fé permite à alma que crê tanto no futuro como no presente e o visível e o visível. Podemos também destacar a demonstração de fé. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 40. Vamos ver a demonstração de fé. Abel, a fé e a adoração. A história que serve de contexto aqui encontra-se em Gênesis capítulo 4 e o versículo de 1 a 10. Abel era um homem justo por causa da sua fé, conforme Mateus capítulo 23, versículo 25. Deus havia revelado a Adão e os seus descendentes como adorar. Abel obedeceu à fé em Deus. Na verdade, sua obediência custou a vida. Caim era filho de Deus, conforme 1 João 3, 12, pois não tinha fé, era religioso, mas não era justo. Hoje, Abel é considerado o primeiro mártir da fé. Também podemos falar de Enoque, fé e vivência. Capítulo 11, versículo 5 e 6 de Hebreus. A fé em Deus
cresce à medida que temos comunhão com Ele. Devemos ter tanto o desejo de lhe agradar, quanto o zelo de buscá-lo. Enoque andou com Deus em um mundo perverso antes do dilúvio e manteve a vida pura. Se pegarmos o versículo 7 de Hebreus capítulo 11, vamos ver Noé, fé e trabalho. A fé de Noé influenciou sua família e todos os seus familiares. Foram salvos. Também condenou o mundo inteiro, pois sua fé revelou a incredulidade dos outros. Os acontecimentos subsequentes provaram que Noé estava certo. Jesus usou esta experiência como uma advertência para as pessoas que estejam prontas para a sua volta. Jesus, ele cita em Mateus capítulo 24 e o versículo 36 a 42. No tempo de Noé, o povo estava de tal modo envolvido com as atividades inocentes do cotidiano que ignorou completamente o testemunho de Noé, conforme podemos ver em 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Fé é o elemento essencial na aproximação a Jesus, a aproximação a Deus. O escritor dos Hebreus, além de mostrar que a fé é um elemento importante para a preservação e pela esperança, pois constitui a dinâmica pela qual o justo deve viver, conforme Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17. Foca em sua definição, explicando que para se aproximar de Deus precisamos ter fé, feito o versículo que nós lemos, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Uma pessoa não pode agradar a Deus sem uma fé que enxerga como uma realidade viva. Então, ninguém pode agradar a Deus sem uma fé que enxerga como uma realidade viva. Ele é revelado desse texto como alguém que deseja relacionar-se, aproximar-se do ser humano, demonstrando sua benevolência e integridade em galardoar aqueles que o buscam, conforme Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. E isto envolve um relacionamento mútuo de confiança e compromisso, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Também o elemento essencial dessa aproximação a Deus compreende na sua vontade. O autor declara que a fé é a garantia e prova do que é futuro e invisível. Daí compreendemos que só depois de agir por fé, fazemos aquilo que Deus deseja e que experimentamos sua eficácia, conforme Hebreus capítulo 11 e o versículo 4 e 5. Também podemos ver elementos essenciais para o relacionamento com Deus. Além de proporcionar uma aproximação com Deus, a fé é capaz de intensificar esse relacionamento, permitindo uma relação
e essa relação mais íntima, com mais amizade, com mais companheirismo, conforme Abraão. E podemos citar, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Moisés, em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Pois a intimidade do Senhor é para os que o temem. Conforme Salmos 25, versículo 14. E isto pode ser visto na prática dos servos de Deus, os fiéis que, pela fé, conseguem ver aquilo que os outros não são capazes de enxergar. Conforme Hebreus capítulo 11, 3, Salmo 19, versículo 1 a 6, Salmo 33, versículo 6 a 9. Também andar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Antever os perigos e a destruição. Hebreus capítulo 11, 7. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 9, versículo 17. Receber a promessa de Deus em situações impossíveis, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 22. Gênesis capítulo 18, versículo 10 a 15. Perseverar mesmo quando a promessa não se cumpre de imediato. Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16. Recusar os prazeres do mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 28. Êxodo capítulo 2, versículo 11 a 25. E superar o medo e outras barreiras. Hebreus capítulo 11, versículo 29 a 31. Êxodo 14, versículo 10 a 31. Também podemos ver fé, um elemento indispensável para agradar a Deus. Os escritores aos Hebreus deixam claro que, depois de se aproximar-se de Deus pela fé e de manter um relacionamento de amor e fidelidade firmado em suas promessas, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 29, o cristão deve manter esse relacionamento por meio da obediência à promessa. Sem obediência, não tem fé, e sim incredulidade. Deus fez uma promessa aos israelitas, mas eles se recusaram a atuar de acordo, e Deus chamou essa atitude de incredulidade, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 19. Eles agiram ao contrário de Enoque, que andou com Deus, ou seja, mantendo com Deus um relacionamento de intimidade. E esse elemento de intimidade também trouxe a fidelidade, e teve como recompensa o arrebatamento, conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Como Enoque, devemos ser fiel ao Senhor, santificando-nos, conforme está lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 31. Trabalhando para ele, conforme 1 Coríntios 15, 58. E guardando o dia em que seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 19. A natureza da fé verdadeira. O leitor da Epístola aos Hebreus estava sendo testado a voltar para o judaísmo. Eles confiavam nas coisas visíveis deste mundo,
Eles confiavam nas coisas visíveis desse mundo, mas não nas realidades invisíveis. E essas realidades invisíveis era a realidade de Deus. Em Hebreus capítulo 11, todos os cristãos são chamados a viver pela fé. Neste capítulo, o autor trata de dois tópicos importantes relacionados à fé. E vamos encerrar com esses dois tópicos relacionados pela fé, que é tratado neste capítulo de Hebreus. A natureza da fé verdadeira. O autor nos dá não tanto uma definição, mas uma descrição afirmando que a fé é a confiança naquilo que não se vê, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pois podemos conhecer pela fé o que não podemos ver com os olhos. A quem o escritor dirigia seus pensamentos? Teria algo e teria agora a assistência do registro do heróis do Antigo Testamento. Que vivemos confiando no que não viram, ou seja, viveram pela fé. A comunidade dos homens que creram em fatos que não se veem, os heróis da fé, não foi interrompido. Também a recompensa da fé. Para os crentes verdadeiros, viver pela fé e morrer da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vindo-a de longe e crendo e abraçando-a, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, conforme Hebreus 11:13. A vida da fé é uma peregrinação. O céu é o único lar dos crentes fiéis. É a pátria superior a qual aqueles que vivem pela fé estão plenamente destinados. E porque eles se entregaram a Deus, Deus também não se envergonhou deles. E prova isso, providenciando-lhe uma cidade e um lugar para habitação, conforme João, capítulo 14, versículo 2. Então, para concluirmos esse pequeno estudo, com essa lição, aprendemos que é impossível conhecer a Deus ou dele se aproximar-se a não ser pela fé. A fé não é apenas nos aproximar dele, mas nós nos manter um relacionamento de fidelidade e amor para com ele. Mas o que ele deseja é que todos com ele, que se aproxime dele, o faça com fé, confiança, um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 10, 22 a 23. Sendo assim, aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração apedido para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavado com água pura, apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu e é fiel. Bem? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar com essa série de estudos sobre fé. Esse foi o primeiro, mas ainda vamos fazer mais 5 estudos
relacionado à fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.